Várzea, Recife, outubro de 2009. Durante 3 noites seguidas, moradores do bairro foram despertados de madrugada por uivos e gritos assustadores. Olá, amante do terror. Hoje eu estou aqui para lhes apresentar algo que meio que quase se tornou um horror analógico aqui do Brasil. Não digo que é exatamente um analog horror, porque não era essa a intenção quando foi lançado. Até porque o subgênero só foi se popularizar muito tempo depois. Mas enfim, esse algo é um vídeo lá de 2010 com um pouco mais de 3 minutos de duração. Porém, com a quantidade de reposts que ele tem, é impossível saber qual foi o original. Então, muitas das informações de fora do vídeo eu vou presumir. O nome do autor original é André. O estilo de vídeo é como se fosse um documentário ou um found footage com algumas explicações em texto na tela, porque, por algum motivo, nenhum narrador foi contratado para contar a história na época. Ele tem algumas filmagens que parecem ter sido gravadas de dentro de um prédio, ou então de uma casa com vários andares, em um bairro chamado Várzea, em Recife, contando a história sobre uma criatura que assombrava as pessoas que viviam nesse bairro, algo que lembra muito o lobisomem, ou até o chupa-cabras. O vídeo começa falando que durante 3 noites seguidas, os moradores do bairro não conseguiam dormir de jeito nenhum, e o motivo foi por causa de alguns uivos e gritos descritos como assustadores. Em seguida, nos é apresentado alguém filmando em cima de um terraço ou coisa parecida, uma rua aparentemente vazia durante uma madrugada, quando convenientemente o tal do uivo começa a acontecer. Tudo bem que esse barulho não se parece em nada com um uivo, mas que é um barulho estranho, isso não dá pra negar. Um barulho que não parece vir de algum ser humano ou animal, pelo menos não um conhecido. Claro que depois de tanto tempo sofrendo com esse som desagradável, os moradores do bairro iriam chamar as autoridades locais, tanto a polícia quanto o controle de animais, para averiguarem e verem qual era a fonte. Só que por mais que eles investigassem a fio para tentarem descobrir de onde vinha, nenhuma das buscas e investigações deu certo. Seja lá o que era, sabia se esconder muito bem. Isso se fosse alguma coisa viva. Eles deduziram que poderia ser algum tipo de animal selvagem que estava rondando aos arredores da várzea, e que os moradores deviam ficar atentos a qualquer tipo de movimentação estranha, e que deveriam ter muito cuidado ao andar nas ruas de noite, porque já que o barulho só podia ser ouvido de madrugada, significava que a criatura, ou seja lá o que fosse, ficava mais ativa de noite. E antes que pergunte, provavelmente as autoridades também devem ter feito investigações durante o período noturno. Mas, como eu disse, o que quer que fosse, sabia se esconder muito bem. Ou então não poderia sequer existir. Alguns dias depois dos sons, agora as coisas tinham se tornado ainda piores. Se antes era dúvida, agora era certeza. Tinha alguma coisa rondando o bairro e era muito perigosa. Lembra do que eu disse sobre o tal ser ter uma semelhança muito forte com o chupa-cabras? Eis o motivo. Os moradores locais identificaram uma coisa horrível em um terreno abandonado. Vários corpos mutilados de cães, gatos e pombos, mortos por alguma coisa que ainda não se pôde identificar, mas aqueles ferimentos com certeza não foram feitos por um ser humano, nem mesmo utilizando armas. Era uma outra coisa. Mas que tipo de animal poderia fazer uma coisa dessas em um bairro desses? Nem você, nem eu, nem os moradores e tampouco as autoridades locais sabiam a resposta para essa pergunta, ficando como um verdadeiro mistério que rondava o bairro de Várzea. Depois de um tempo com todo esse mistério, finalmente algo concreto veio à tona. Uma filmagem daquela mesma pessoa, daquele mesmo terraço. Em 31 de outubro de 2009, às 2 da manhã, essa pessoa estava gravando muito provavelmente com seu celular, possivelmente na tentativa de captar alguma coisa que poderia ajudar as autoridades a resolver esse mistério. Ou então, dependendo da sua índole, ter visualizações nas suas redes sociais. Se tratando dessa época, no Facebook. Enquanto estava filmando, ele viu uma movimentação estranha vinda de uma das ruas lá de baixo. Parecia ser alguém andando de 4 debaixo de uma das árvores plantadas na calçada, mas até então não passava de um mero vulto. Poderia ser só uma impressão, até que algo aconteceu. Olhando pela sua câmera, ele dá um zoom no local onde aparentemente avistou o movimento e ficou horrorizado com o que presenciou. Ele viu um ser. Uma criatura, parecia ser humanoide, enorme, sem pelos e sem dentes.
com uma face totalmente bizonha, sua boca retorcida em algo que lembrava muito ser um sorriso, só que em uma forma que dava estranheza só de olhar. Seus olhos tão pequenos, quase fechados, e a única parte que não dá pra ver é a inferior. Mas é provável que o seu corpo seja adaptado para andar tanto bípede quanto quadrúpede. É provável que seja mais parecido com um Hound das Backrooms, só que com esse rosto aí. Ele sabia o que estava vendo, mas não conseguia acreditar que algo assim conseguiu ficar escondido das autoridades durante tanto tempo. Ele conseguia ver a criatura, mas o problema é que parece que a criatura conseguia ver ele também. Mesmo de longe, o ser estava olhando diretamente para ele, como se soubesse que estava sendo observada e gravada. E é provável que ali mesmo ela tenha definido seu próximo alvo. Isso considerando que seja uma criatura com um certo nível de inteligência. Por que estou considerando isso? Porque para ter ficado até semanas sem ser descoberta, a criatura, no mínimo, tem que ser bem esperta, conseguindo um esconderijo muito bom. E eu tenho a leve impressão que, pelo menos um desses esconderijos, fica no esgoto, porque é um lugar perfeito para um ser desses se esconder, pois é sujo, desagradável e ninguém desce ali, além dos limpadores de esgoto. Quando essas filmagens foram vazadas, todos ficaram sabendo da existência da tal criatura, que ficou conhecida como um monstro da várzea. O nome esquisito combina com a aparência e atos da criatura. Há muitas controvérsias a respeito dessas imagens. Muitos dizem que é falso, outros dizem que é real, e afirmam que já até mesmo puderam ter um vislumbre do tal monstro passando ao longe. Por exemplo, um mecânico em Várzea Grande afirmou já ter visto o tal monstro e ainda o descreveu como sendo alto, escuro, de olhos vermelhos e peludo, lembrando um cachorro. Buscas policiais ocorreram após os ataques, mas a criatura não foi encontrada. O monstro da várzea foi e continua sendo um mistério até os dias atuais, e como ninguém nunca mais o citou em nenhum local desde essa época, é sugerido que ele tenha simplesmente sumido ou tenha sido morto. Como uma febre, ele saiu de Porto Rico, passou pelo México e agora contamina o Brasil. Uma teoria mais interessante é a de que, na verdade, o tal monstro da várzea seria só mais um dos nomes do tal chupa-cabras, uma lenda que se popularizou bastante aqui pelo Brasil e tem vários nomes. Quem sabe monstro da várzea não seja mais um deles. Muitos que viram esse vídeo na época ficaram aterrorizados, até porque o que também estava bombando nessa época, claro, creepypastas. Se houveram pessoas, tipo eu, que acreditavam num ser sobrenatural de 3 metros de altura, que vive em florestas e bosques e veste um terno preto, por que não haveriam pessoas que acreditassem no monstro da várzea, apesar do nome? Mas e você? Já tinha visto esse vídeo antes? Já acreditou que ele poderia ser real? Ou ainda acredita que ele exista e possa estar vagando por aí? Como eu sempre digo, hipótese pode ser uma possibilidade.